Neste momento, nós estamos vendo, Amir, que o governo Bolsonaro está congelando o salário mínimo até o ano de 2022. Como repercute na economia este procedimento? Repercute, Vanderlei, de diversas maneiras. Aquilo que acho que é mais contundente é o fato de você reduzir a quantidade de dinheiro à disposição das famílias. Porque o salário mínimo, quando ele é reajustado acima da inflação, ele gera um poder aquisitivo muito importante. Mexer no salário mínimo afeta a economia como um todo. Os empresários sabem que quando tem aumento do salário mínimo, é um bom sinal para eles, porque eles vendem mais, faturam, lucram mais, e o comércio vive da massa salarial, a indústria idem, serviços a mesma coisa, e até a agricultura. Há um pensamento que eu considero antiquado e inadequado para a economia, que é você demonizar o salário mínimo. O pensamento liberal e esse governo que professa o pensamento liberal é contra mexer no salário mínimo, corrigindo para cima. Se pudesse reduzir o salário mínimo, eles reduziriam. Mas, politicamente, é muito complicado fazer isso. Então, o que o governo fez foi, no fundo, congelar o salário mínimo acompanhando a inflação. Só isso. O importante na economia é o crescimento econômico. O crescimento permite você ajustar os interesses de todas as pessoas que passam a ter melhores condições de emprego, de renda, as empresas faturam mais, lucram mais, todos ganham. E aquilo que comanda o fio condutor da economia, a gente vem repetindo bastante sobre isso, é o chamado consumo das famílias. Ou seja, tudo que você compra constitui a mola mestra do crescimento econômico. Representa 65% do crescimento econômico. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos é 70%. E no mundo todo é superior a 50%. É o carro-chefe. Quando você despreza o carro-chefe ou você não atua beneficiando esse carro-chefe, a economia não funciona. É o que nós estamos acostumados a ver desde a época da Dilma, passando pelo Temer e agora por esse governo que está iniciando, que teima em manter a mesma política de segurar a massa salarial das pessoas, porque eles acham que isso gera inflação. Não é o pensamento nosso. O pensamento é que quanto mais massa salarial tiver, maior a economia, mais forte ela é, melhor a distribuição de renda, tudo é melhor. Amir, há de se lembrar que o salário mínimo não só foi congelado a partir de agora, como ele diminuiu em R$6. Sim, o salário mínimo ele começou a crescer, é bom que se diga isso, já na época de Fernando Henrique. Ele corrigia acima da inflação, um pouco acima, não muito, mas um pouco acima. Mas foi com o Lula que o salário mínimo deu realmente um aumento bastante expressivo, e não é à toa que nessa fase do Lula o Brasil cresceu à razão de 4% ao ano, quando vinha crescendo à razão de 2% ao ano. E qual foi a porcentagem do aumento que o governo Lula concedeu, além da inflação? Eu não tenho o número exato aqui na cabeça, mas seguramente ele estava dando um ganho real sempre superior a 5%, acima da inflação. E isso, claro, voltou para a economia, quer dizer, as pessoas ganhando um pouco mais, não só aquelas que ganham salário mínimo, porque isso mexe com muitos salários da economia, principalmente aqueles que são próximos do salário mínimo, que também dão uma subida. Isso mexe com a economia, e ao mexer com a economia, aquilo que eu falo, todos ganham, até os mais ricos, porque as empresas lucram mais, têm mais dividendos, as ações sobem mais e assim por diante. Quer dizer, é um benefício que vem construindo a sociedade de baixo para cima, beneficiando a todos. Você faria alguma relação, Amir, com essa questão do salário mínimo, com a questão da Seguridade Social, com o INSS? Faria, sim. É uma coisa que pouca gente pensa, mas o governo, não é só o governo Temer, isso passou também pelo governo Dilma e agora por Bolsonaro. Eles demonizam o salário mínimo porque eles dizem que isso quebra a Previdência Social. Previdência Social, metade dos aposentados e pensionistas ganham um salário mínimo, principalmente o pessoal do campo.
a aposentadoria rural, mais de 99,3% ganham um salário mínimo. Ora, o salário mínimo, como eles encaram como uma despesa, eles não olham o benefício da arrecadação que vem quando tem um salário mínimo. E eu chamo a atenção porque as coisas para a Previdência Social é mais uma tônica desse governo de reduzir dinheiro na mão das pessoas. A proposta deles, essa proposta é muito delicada, é acabar com a correção monetária pela inflação para quem está aposentado e pensionista. A Constituição brasileira garante que todo ano o aposentado e o pensionista têm o seu benefício corrigido pela inflação. Eles estão tirando isso da Constituição com essa proposta. Ou seja, aí eles podem congelar, se quiserem, têm esse poder, e assim conseguir reduzir as despesas com a Previdência Social. É uma das questões mais graves dessa proposta que o governo está querendo impor à sociedade. E o Congresso não toca muito nessa questão. Nós não estamos vendo isso tocado nem pela mídia e nem pelos parlamentares que acabam com a correção pela inflação dos benefícios da Previdência. Amir, ainda falando sobre essa nova lei da Previdência, não se fala no que vai acontecer com os atuais aposentados. Vai ter caixa para cobrir os gastos com os aposentados e pensionistas atuais? Eles querem acabar com o regime de repartição. Isso que você contribui com seu lerite entre 8%, 9% e 11% do seu salário, e as empresas com 20% da folha de pagamento. Eles querem acabar com isso, de tal maneira que quem entrar agora no sistema é obrigado a ir para o regime de capitalização. A pessoa aplica o dinheiro para a sua aposentadoria. O que enfraquece o caixa dos atuais aposentados. Sim, você deixa de recolher cerca de 6% do PIB para a Previdência Social, de repente. E isso geraria um colapso. Essa é uma questão técnica que o governo não tem resposta, não consegue mostrar qual o caminho para resolver isso. Ele tem falado em recriar a CPMF com outro nome, mas no fundo é isso que ele está pensando em fazer para ter o dinheiro que viria a suprir esse corte de recursos para o INSS, que é 20% da folha de pagamento das empresas e cerca de 9% do rendimento dos trabalhadores. O que se percebe, Amir, na cabeça dos atuais aposentados é que eles estão tranquilos. Não, nós já estamos aposentados, não vamos perder, o que não é verdade. Vieram com uma propaganda de que não iam mexer nos direitos, mas um dos direitos que as pessoas têm é a correção, pelo menos, da inflação daquilo que eles estão ganhando na aposentadoria. Então, acabando isso, é claro, o governo faz o arroxo que bem entender, não corrige pela inflação, corrige por um índice inferior, e em pouco tempo as pessoas terão suas aposentadorias com valores irrisórios. É isso que esse governo trabalha. Então, mais uma vez, Amir, grato pela sua participação a respeito da economia aqui na Rádio Madalena. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação de vocês em comentários, críticas, sugestões importantes que estão ajudando essa página a ser um veículo de discussão de ideias, especialmente ligadas à economia e à política. Em segundo lugar, eu queria pedir a sua presença no Facebook, onde você pode recomendar essa página. Entre no nosso canal no YouTube, Palavra de Amir. Inscreva-se e lembre-se, você tem que acionar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vamos em frente, sigamos juntos.